Fala pessoal do Promovil, tá começando o Backstage by Hands, nossa série de conteúdos aí que está explorando ao longo dessa semana a estratégia por trás da música de grandes marcas que estiveram presentes aí no The Town. É nosso pós-The Town aqui, muito especial, nesse projeto que a gente está fazendo em conjunto com a Hands. Mas antes de entrar nos detalhes sobre esse projeto, né, para quem está acompanhando, a gente já gravou aqui com Trident Clube Social, Itaú, né, trazendo muito conteúdo de qualidade. Hoje a gente está com mais uma convidada muito especial. A gente está gravando mais uma vez aqui do estúdio da Maxi Áudio Luz e Imagem, que é parceira desse projeto, pode ser sua parceira também, para conferir os detalhes do que a Maxi pode entregar e somar no seu próximo projeto. Os detalhes vão estar no link da descrição. Quem está apresentando esse projeto especial aqui comigo é o Marcelo Lenhard, que é CEO da Hands. Marcelo, conta um pouquinho sobre o projeto, da onde que nasceu essa história do Backstage? Essa história ela nasce da observação da importância que os festivais e as plataformas de música tomaram, né, em relação à estratégia das marcas, né? Então, principalmente no pós-pandemia, né, com toda a explosão, né, da necessidade de se viver ao vivo, né, a gente viu uma migração muito forte, né, não só de investimentos, mas de estratégias, né, focados em música. E o que a gente está fazendo aqui é um pouco de compartilhar com a comunidade do marketing, né, como que as principais marcas que participam, né, cotidianamente dos festivais utilizam desse canal para ganhar mercado, para se posicionar e assim por diante. Então, a gente já teve, né, 3 conversas super importantes gravadas e hoje eu tenho orgulho, né, uma satisfação de ter uma super cliente da gente aqui, que é a Tânia Fukuda, que vai contar para a gente um pouco, né, dos bastidores, porque essa é uma conversa não óbvia. É uma conversa que fala sobre os segredos de cada marca para atingir, né, o sucesso dentro dessa atmosfera da música. Então, estou aqui com a Tânia Fukuda, né? Muito obrigada pelo convite, gente. Muito especial estar aqui com vocês. A gente obrigado. Agradece. Tânia, que é diretora de marketing, né, da Seara. Contar aí um pouquinho da estratégia de Seara Gourmet, que brilhou bastante, além de Seara Laranjinha, né, que a gente chama aí nos bastidores, não sei se é oficial chamar, vocês chamam assim também? Não, só no backstage. Só no backstage. Não, então estamos no lugar certo para usar os termos. Obrigada, Tânia, pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. E aí, Tânia, conta pra gente, né, assim, eu não posso contar, né, assim, fica meio... Quer que eu pergunte? Pergunta você. Daí o Marcelo também vai somando, porque até para contextualizar quem está nos assistindo, quem fez a entrega, né, a agência responsável pela entrega de Seara Gourmet no The Town foi a Hands, né? Então aqui vai ser um papo diluído, né? O Marcelo também perguntando coisas para a Tânia, mas essa primeira pergunta eu vou fazer para a Tânia com relação à estratégia de Seara, incluindo, né, Seara Gourmet no The Town. E daí eu acho que o Marcelo pode contar um pouquinho dos detalhes da entrega, né, de Seara Gourmet também ali na área VIP. Perfeito. Muito bem. Gente, a gente começou esse trabalho dentro do território da música fazem mais ou menos uns 7 anos. Isso foi super importante para a gente entender quais são os pontos de conexão com os nossos consumidores e aonde, de fato, toca o coração deles. E um dos territórios que a gente realmente encontrou e que conversa muito com música e comida é o território total da música dos festivais. Então, nesse momento, foi quando a gente começou a entrar de cabeça em grandes festivais, como foi o caso do Rock in Rio, do The Town e também do Allianz Parque, que é onde a gente está o ano inteiro participando de grandes eventos. No The Town, já estamos na 2ª edição, mas eu digo que toda edição é um novo aprendizado, é uma nova superação, e esse ano eu estou com o pai da criação aqui, que me ajudou a fazer um trabalho super especial, porque a grande dificuldade dos festivais é que as marcas estão cada vez mais se surpreendendo e se superando. Então, de ano contra ano, todo mundo quer levar o seu melhor, e como que você pode, de fato, marcar o coração e marcar as recordações das pessoas que vão estar por lá. Então, para fazer esse trabalho, a gente realmente precisa de gente de ponta, e a Hands foi um parceiro, assim, incansável nesse trabalho, porque nos ajudou a fazer um trabalho brilhante, que foi levar a Seara Gourmet para dentro do VIP do The Town. Que legal. E em campo ali, você pode entrar em detalhes só sobre quais foram os espaços que vocês ativaram lá dentro nos dias de festival também? Tá? Nessa edição a gente teve 5 espaços. Então, a Seara, a marca Seara, a Laranjinha,
teve um espaço na frente do palco The One. Esse é um espaço privilegiado, porque você tem vista tanto para o palco The One quanto para o Quebrada, né? E lá a gente recebeu, era um espaço com 2 andares, então um espaço onde existia uma grande ativação, era uma air fryer gigante, porque a gente estava levando o lançamento da nova linha de air fryer, a primeira do Brasil, para todo o Brasil. E a gente tinha feito esse lançamento dessa linha fazia mais ou menos uns 5 meses, então ainda era uma coisa muito recente, só que vários produtos da linha estavam sendo incluídos dentro dessa novidade. Então, por exemplo, Bolovo foi uma grande novidade que a gente trouxe especificamente para o The Town. Foi quem, de fato, batizou o produto pela primeira vez. E por quê? Porque era uma homenagem para o paulista, que gosta tanto do Bolovo e já está acostumado a comer, né, nos botecos de São Paulo. Perdão, gente, eu não sou daqui. O que é Bolovo? Boa. Bolovo é um ovo cozido, que ele é servido normalmente nos botecos, e ele é coberto de um bolinho de carne. Então é um bolinho de carne empanado, você frita, delicioso. E o que a gente fez? A gente deixou esse produto todo pronto para você só aquecer na air fryer e servir para os seus convidados. E a gente achou que a grande sacada era justamente levar para o The Town, porque faz uma homenagem a São Paulo e ao paulista. Então a gente falou, por que não? Né? E aí a gente aproveitou esse lançamento dessa linha, criou uma grande air fryer. Dentro dessa air fryer, as pessoas literalmente tinham que se jogar de cabeça. Então elas recebiam lá, elas giravam e escolhiam os seus produtos preferidos, e elas tinham que, dentro da piscina de air fryer, pular e encontrar os seus produtos favoritos. E aí eram vários brindes que elas recebiam durante essa experiência, entre eles a degustação do lançamento, como o caso do Bolovo. Então, foi uma grande sensação, mas a gente também aproveitou a febre dos chaveirinhos, sabe aquele chaveirinho que você coloca na bolsa, que eu não vou falar a marca, mas a gente aproveitou essa novidade para trazer 2 chaveiros que imitavam exatamente os nossos produtos. Então, o lançamento dos produtos também tinha a ver com esse chaveiro. E a gente levou também bolsas para as pessoas poderem carregar, porque as pessoas vão ganhando tantos brindes durante o festival, então elas podiam também carregar essas bolsas com os seus brindes favoritos pelo festival. Então, esse foi um trabalho que foi feito lá na Seara. Aí a gente colocou 3 lanchonetes próprias, espalhadas pelo festival. Essas lanchonetes também tinham várias receitas em homenagem a São Paulo, por exemplo, o dogão clássico. Então, quem não consome hot dog, esse você conhece, né? Sim, esse eu conheço. Então, a gente... Tem umas diferenças culturais, assim. Exato. Tem coisas contestáveis do purê de batata, tem umas questões culturais, assim, de outros e do país, mas a gente chamava de clássico do paulista justamente por isso, porque o clássico do paulista não pode faltar o purê de batata. Olha só. Né? E aí a gente tinha um inspirado na moca, que a gente chamou de o italiano, né? Porque ele levava o pesto. E tudo isso também com o produto lançamento da gente, que era a salsicha defumada Seara. Ela tem 6 vezes mais defumação, então as pessoas percebem um saborzinho super especial quando estão comendo pela primeira vez esses produtos. Então, a gente levou esses lançamentos todos para o festival, as pessoas podiam inclusive conhecer o Bolovo, comprar nas nossas lojinhas, e aí isso tudo para a galera que estava nos gramados. E esse ano, que foi a grande novidade do festival, foi a gente ter sido a primeira marca a lançar um espaço de experiência dentro da área VIP. E aí, para esse trabalho, a gente contou com a Seara Gourmet e com a Hands, fazendo toda essa curadoria para a gente, desde a criação, a execução, e, obviamente, nos acompanhando durante todo o festival. Lá, o Marcelo pode contar até um pouquinho mais de como é que foi isso. Aliás, agora ficou tenho certeza que você precisa falar onde vende Bolovo, porque assim vai ter em qualquer lugar, que a Seara está nos principais mercados de São Paulo e do país. Então, você, por favor, contribua. Claro, depois eu trago meu review Mas a gente vai mandar para você, até para você dizer o que você achou. Mas só abrindo parênteses, essa parte foi interessante. Vocês falaram Bolovo, eu fiquei, mas que prato será que é? Mas eu fui impactada por mídia nas redes sociais, ou enfim, nessas andanças a gente fica pesquisando muito durante o festival também, e eu vi alguém com um prato que parecia um ovinho cozido, assim, e eu fiquei, nossa, mas onde será que estão
o que será que está acontecendo, né? Que prato que é esse? Então era uma coisa que já tinha ficado na minha memória, agora eu associei. Você conectou. Agora, e o que eu não te contei do bolovo é que o bolovo é super consumido no Reino Unido. Então, o Reino Unido, o pessoal tem hábito de comprar o bolovo e levar na bolsa. E eles carregam para tudo quanto é lugar, assim, você vai em eventos, o pessoal vai tirando da bolsa e consumindo frio, inclusive, eles não consomem quente. Caramba. Aqui em São Paulo, que a gente tem muito mais hábito de ir no barzinho, no boteco e consumir com uma cervejinha, alguma coisa assim. Entendi. Nossa, que Até curioso. porque, se você olhar, é um produto saudável mesmo, né? Porque se você pega qualquer outro tipo de produto que é mais manipulado, né? Não, é o ovo. Exato, Ali, ovo cozido natura, com um bolo de exatamente. carne empanado. É isso aí. Legal. E sobre Seara Gourmet, Marcelo, como é que começou essa história? Sobre Seara Gourmet, ao longo da história da agência, a gente sempre performa melhor quando a gente tem algum produto que a gente acredita e que a gente consegue, exatamente pelos predicados, pela qualidade do produto, extrair coisas que outro produto não traria, porque não tem verdade no que vai ser falado e assim por diante. E eu posso te dizer assim, isso ficou nítido, porque na área VIP do The Town, as pessoas trocaram, né, o consumo daquilo que estava sendo oferecido, né, pelos nossos produtos. Foi, assim, absurdo o número de adesão, e era muito, às vezes eu saía, né, dali da área da ativação, e eu via as pessoas assim, ou indo direto na mesa de charcutaria da Seara, que tinham ali os produtos, a mortadela mais maravilhosa que eu comi na minha vida, e assim por diante, e as pessoas saíam dali para ir experimentar os nossos hambúrgueres, né, que realmente tem ali, é um produto muito especial. A gente até conversa de que a percepção de valor, né, dos produtos de Seara Gourmet, eu acho que a gente está nadando de braçada, assim, porque não tem uma concorrência, a concorrência não tem hoje um portfólio de produtos dessa qualidade para fazer frente. O checklist de qualidade dessa marca é comer com os olhos. Então a gente fala, se passar no crivo de comer com os olhos, é porque o produto realmente vai entregar muito valor. E aí quando você tem um produto como esse, você olha, são tantos atributos que você consegue se prender e ver, e aí dado o nosso planejamento veio o insight, né, de uma pesquisa da Janice Wang, que é uma PhD, né, de Oxford, e ela começou a publicar vários artigos sobre a influência do som no paladar. Então as ondas sonoras, de acordo do tipo de som que você escuta, ela interfere no seu paladar. Bom, você está num festival de música, cara, isso tem uma conexão incrível, ainda mais de um produto que te oferece, né, uma degustação, né, super qualitativa. Então, a partir daí, esse foi o fio da meada do planejamento para começar a desenrolar essa história de uma experiência, de um produto super premium, né, que a gente brincou que a gente foi, né, a VIP da VIP. Né? Então, essa degustação, essa experiência, eu acho que subiram o sarrafo da oferta, inclusive do próprio festival, do ponto de vista de ativação mesmo. Né? Pode parecer presunçoso, mas quem foi percebeu a diferença, tanto que para nós foi uma surpresa, mas foi incrível receber as premiações, inclusive do próprio Promovil, como a experiência sensorial e de ineditismo do festival desse ano, né? Então, para nós, isso mostra que a gente realmente foi para o caminho certo. E aí, da questão do sensorial só do auditivo, a gente falou, por que não explorar, através dos atributos do produto, né, todas as outras possibilidades do olfato, do tato e assim por diante, né? E, obviamente, do paladar. Então, a experiência em si, ela, na verdade, envolveu as pessoas numa sala em que 12 pessoas ao mesmo tempo sentavam numa mesa, né? E a partir daí, por 10 minutos, elas viviam, né, toda a potência do produto Seara Gourmet. Né? Então, a mesa, a hora que você tinha ali uma grelha sendo projetada, né, pegando fogo, né, você sentiu calor embaixo da mesa. Você, na hora que tinha lá, né, a gordura que pingava e que trazia aquela fumaça, você tinha fumaça no ambiente. Essa foi a cereja do bolo, tá? A gente discute muito sobre o projeto e, obviamente, como cliente, a gente fica lá, não, vamos ter isso,
E aí, quando a gente chegou lá para o primeiro dia, vocês querem os bastidores, né? Sim, óbvio. A gente chegou lá para o primeiro dia, que é o dia que a gente faz um ensaio técnico. Aí o Marcelo inventou uma fumacinha. A gente falou, mas o que é isso da fumacinha? Não, é porque para trazer ainda mais sensorial e a sensação de calor e da grelha. Foi sensacional. As pessoas... Tinha gente que aplaudia nesse momento. Era muito interessante de ver as reações. E eu acho que é isso. E por que deu certo? Porque é a verdade do produto, né? Eu acho que a gente só fez ali, na verdade, foi a experiência ser a experiência que aquele produto merece. Sim. Então, eu acho que produtos dessa qualidade, né, eles precisam se apresentar de outra maneira também, né? Com certeza. E acho que aí foi a comunhão perfeita, né, da experiência que consegue realmente extrapolar tudo aquilo que o produto pode oferecer para o consumidor. Não, e traduziu super bem. A gente cobre Seara em festivais desde 2022, né? Rock in Rio, depois veio The Town, daí Rock in Rio e The Town mais uma vez. Então, acho que é o 4º ano, né, pelas minhas contas acompanhando. E eu percebi o começo de Seara ali, eu acho que foi 2022, foi o primeiro 19. ano. Foi 19? 19. Daí 2022, então, foi o segundo, certo? Aham. Que foi ali um pouco, né, experimentando, vendo como é que funcionaria. Daí depois começou a ocupar um pouco mais de espaço, entendendo essa narrativa, né? Ano passado tinha um stand também que ficava aberto ao público de Seara Gourmet, né? E daí quando o Marcelo até contou para mim, já me adiantando, né, nas nossas organizações de cobertura, a gente vai estar na área VIP com uma experiência assim, assado, falei, perfeito, é isso que a gente precisa, porque eu sinto também que tem uma subutilização da área VIP. De proporcionar isso. No ano passado também tinha uma ativação lá, mas não tinha esse nível de profundidade narrativa, né? Também era muito legal, eu participei no Rock in Rio, mas eu achei incrível e justamente porque te transportava para um outro lugar, né? Você saía, você estava envolto naquela mesma atmosfera, mas você estava, né? Com a audição, com o visual, trazia mais profundidade para isso de comer com os olhos, né? Então vocês já estão trabalhando com dois atributos. Eu acho que o barato dessa história, quando a gente começou a conversa nos bastidores com a Rock World, nem eles estavam preparados. Quais são os desafios para essa parte? Foi fácil, porque ali tinha Não, era quebrar alguns tabus, né? E o principal tabu era assim, não, porque as marcas, quando entram no VIP, elas andam muito mais com seus espaços instagramáveis, e elas têm que ser discretas, porque afinal de contas é um público mais sofisticado, que ele vai ser mais seletivo, então tem que tomar muito cuidado com o tipo de ativação que você vai fazer. E então a gente teve algumas conversas, algumas idas e vindas, mas a própria Rock World também se surpreendeu com o resultado do projeto, da forma como ele tomou e como ele foi trabalhado. Do lado da onde a gente estava colocando a experiência, foi colocado também um espaço de degustação. Então, como a gente tinha lançamento da nova linha de hambúrgueres Seara Angus, Seara Gourmet Angus, o que a gente fez? A gente trouxe um parceiro super importante para a gente, que é o Burger, da rede, né, que todo mundo já conhece, e a gente pediu para eles operarem. Então, garantir essa experiência do começo ao fim era muito importante para a gente, né? Garantir que as pessoas tivessem a mesma sensação, o mesmo sensorial, um produto super suculento, que tivesse bem grelhado, que tivesse no ponto certo e com a harmonização certa, era muito importante. Então, esse trabalho de bastidores, de construir também um parceiro que entendesse do nosso produto, soubesse operar o hambúrguer de forma perfeita, era tão importante quanto a experiência em si. Então, essa combinação para a gente foi muito importante. E o que chamou mais atenção foi a gente ver na fila de Seara Gourmet, do hambúrguer, uma série de celebridades esperando para pegar seus hambúrgueres. Sim. Não era sensacional, Marcelo? A gente olhava e falava, mas como assim? Essa celebridade está na fila? E entravam na fila. Porque foi isso, foi ganhando atenção e foi ganhando o estômago das pessoas. As pessoas comiam a primeira vez e se surpreendiam demais com o produto, e aí voltavam para a fila e queriam conhecer cada vez mais. E tem alguns sabores que são muito, assim, surpreendentes. Por exemplo, o Angus trufa. Né? Não é um produto que você está esperando, não é um produto que você come todo dia. Então as pessoas realmente ficavam curiosas para entender o que era isso. E tem um ponto aqui do tipo de planejamento, a que nível chega, né, o esforço de uma marca para se adequar, né, a uma situação. O hambúrguer que foi servido lá, o pão, foram todos dimensionados para o detalhe. Porque nós entendemos que para porcionar corretamente, para gerar degustação,
Até para que as pessoas pudessem experimentar mais tinha sabores. Um tempo ali também, né? Tudo tinha que se encaixar. Não, mas o tamanho do hambúrguer foi menor. Então, foi criado ali um produto que foi assim, feito especialmente para o Detal, que foi embalado para o Detal, que durante todos esses dias, em vários sabores, quer dizer, uma logística, um pensamento, né, preventivo de como é que a gente ia fazer para operacionalizar, né, em relação a tudo aquilo que ninguém vê, né, porque você tem que redimensionar a operação inteira para essa situação, né? Então, não existe nenhum tipo de economia de esforço para estar de uma maneira muito precisa dentro do festival, né, Tânia? Exatamente. Acho que assim, pensar em cada detalhe, a gente fala que essa marca Seara Gourmet é sobre rituais, sobre esses detalhes que vão de fato encantar e vão construir essa experiência, essa narrativa maior. Então, pra gente, pensar em cada um desses detalhes foi essencial, e achar o parceiro certo foi essencial justamente pra gente crescer essa experiência e tornar ela realmente algo marcante para as pessoas. Eu acho que a nossa grande o desafio e a dificuldade para os próximos anos vai ser como é que a gente vai fazer para se superar, né, Marcelo? Olha o briefing. Olha o briefing chegando aí. E aí tem uma coisa também que é importante salientar. A gente começa a perceber, você fez esse comentário, não fazendo juízo de valor, mas que existe uma comoditização daquilo que está sendo oferecido no festival como um todo. No final das contas, as pessoas são safe. Vamos fazer a máquina de garrinha que vai pegar o negócio e que vai entregar vai fazer uma filinha, porque as pessoas, no final das contas, querem brinde. E tem brindes sensacionais. Tem coisas muito bem feitas e que a gente tem que bater palma. Mas a gente prototipou isso, né? Assim, aonde a gente contratou essa história, né? Aonde tinha pronto? Não. Então, assim, o que eu acho que a beleza dessa jornada foi assim, deu muito frio na barriga. Muito frio na barriga. A gente foi evoluindo com o processo, como a Tânia comentou, e a vontade de fazer melhor, porque é isso, né? Puxa, não tá bom ainda, sabe? Não tá legal. E aí vai a coragem do parceiro, do cliente, de acreditar, né? E assim, a corda tá no pescoço o tempo todo, né? Sim. É a reputação da marca, é a reputação da Tânia. Então, a hora que a gente vai para uma história dessa, né? Num lugar de fala desse, e que você não tem nada feito antes igual, né? Que você tem que prototipar mesmo. Você tem que ir acerto e erro, faz, volta, tal. E que tudo isso tem que funcionar perfeitamente, né? Na hora, né? Para que as pessoas saiam de lá com, né? Com a melhor impressão possível, né? Sendo que isso não foi testado. Aquilo que a gente falava. Durante o processo, a gente colocava lá um vídeo maravilhoso, a gente contava como ia ser, mas como é que eu ia dizer como é que a fumaça ia funcionar na hora? Como é que eu ia dizer como é que ia esquentar o pé? E aí, assim, vai esquentar como? Não vai queimar as pessoas? E então, o bombeiro? Não, tivemos que aprovar com o bombeiro. E aí, então, assim, esse nível, a gente não vai entrar aqui no nível técnico de detalhe. Eu queria tanto. Não, mas esse eu vou te dizer. A gente vai lá, como é que a gente vai testar? Vamos testar com aqueles aquecedores de bar, né? Não, então mas vamos proteger, porque aquilo ali, obviamente, é incandescente, pode, né? Alguém pode pegar fogo, né? Então, até que a gente chegou na solução de um aquecedor com vento quente. Que ele não tinha nenhum tipo de brasa, nenhum tipo de, vamos dizer, como fala? E que pudesse fornecer a mesma sensação, mas sem risco nenhum para as pessoas. Então, toda a responsabilidade... Não dá para desconfiar em nada, porque era uma coreografia que acontecia ali. Exatamente. E te pegava tão desprevenido que você não ia para a parte racional, tipo... Nossa, mas da onde é que tá saindo? Você só sentia aquilo, né? Gente, é maravilhoso falar do backstage, né? Vou contar uma outra coisa que o Marcelo não disse, que são os garçons. Os garçons é um trabalho de coreografia. É literalmente a gente brincar assim de Carlinhos de Jesus. Por quê? Você tem que pensar na passada que o garçom vai dar, porque ele não pode distrair as pessoas enquanto as pessoas estão encantadas pelo que elas estão vendo na projeção e no produto. Então, elas têm que estar lá totalmente envolvidas na experiência, tem que vir por trás um garçom que não pode dar passadas pesadas, nem emitir nenhum barulho, nem respiração alta, e ele tem que ficar lá
quietinho. E aí, num determinado momento, o produto aparece para você e é colocado na cloche. Só que tudo isso, imagina os bastidores dessa história, a primeira, a segunda, né, Marcelo? Era assim, gente, não, vamos pisar mais suave, vamos entrar com mais cuidado. Tira sapato, testa sem sapato, vê o nível de ruído, o nível de, né, treme o ambiente, né? Não melhorou. Aí a gente pegou que a gente ia colocar por baixo da forração um tipo daquela, uma espuminha que ia suavizar, né, a passada para assim, para que a sensibilidade, assim, eles não interferissem em nada. A presença deles era simplesmente para que o produto aparecesse. Eles não eram uma figura. Mão. É uma mão que entra e sai. Isso, como é que essa mão, que não dá para ser a mão da Wandinha, né, que tinha um corpo... que entrar sutilmente e sair por 2 vezes. E de forma delicada. Uma sutileza ali, né? Porque nós tínhamos 2 produtos sendo trabalhados, né? A charcutaria e também os nossos amados hambúrgueres, né? Então, esses 2 produtos entraram em momentos distintos, porque a narrativa de 10 minutos contava essas histórias de maneira muito peculiar. Né? Você tinha essa vivência nesse mesmo ambiente através desses 2 produtos. Né? O que eu achei impagável foi que alguns influenciadores pagos gravavam seu conteúdo, iam embora, daqui a pouco você vê ele de volta, mas falava, não, mas já tá gravado, tá tudo bem. Não, mas eu gostei tanto, eu posso fazer de novo? Sim, Era muito maravilhoso ver esse retorno, para você ver como encantava, né? Era uma experiência tão gostosa que as pessoas queriam realmente voltar. E tem uma coisa muito importante aqui para dizer, que eu acho que em respeito ao consumidor. O tempo todo, a preocupação no desenvolvimento do conteúdo, isso é uma preocupação da Tânia, é que a gente não tivesse uma interferência da marca fora da medida. Isso é muito difícil de se encontrar, porque a experiência era sobre sentidos, era sobre produto, sobre a qualidade da experiência que as pessoas iam ter, e uma preocupação muito grande de não ser um jabá o tempo todo de marca. E eu acho que isso foi mais genuíno, foi maduro da marca, né, através da recomendação da Tânia, de que a gente não precisava, sabe, forçar a mão na aparição de marca. Porque estava tudo muito bem amarrado, estava tudo muito pronto, muito bem resolvido, para que a marca tivesse o seu tamanho da medida certa, para que a experiência realmente, o consumidor não se sentisse ferido com um excesso, sabe? Então isso também foi muito interessante. E trabalhar de uma forma... Vocês protagonizaram a área VIP, assim, por mais que não fosse num lugar que você encontrava de cara, inclusive eu, assim, fiquei seguindo a sinalização, quando eu encontrei, então parecia que era um espaço que foi criado por vocês, assim, vocês ocuparam perfeitamente ali, mas não é tradicional de se ver esse tipo de ocupação, né? Teve muito desafio para conseguir aquele espaço ali, porque geralmente é naquela ruazinha principal que ficam esses photo opportunities, essas outras ativações, inclusive que vocês tiveram no Rock in Rio, né? Mas nós tínhamos também, a gente tinha nessa área, nós tínhamos a nossa Glambo, que fazia aquele filme com efeito. É verdade, sim. Efeito, né? Oscar. O efeito Oscar, e foi, assim, depois a gente pega, né, alguns assim que viraram, dá para fazer uma série, assim, de montar e colocar no TikTok com dancinha, porque é maravilhoso como as pessoas estão dispostas a participar, né, a interagir, né, e ali a gente viu bastante isso. Mas essa área, que é uma área que eu acho que não foi simples, porque, de novo, né, não era algo que existia, acho que a Tânia pode falar melhor dessa negociação com a Rock World, para tirar a Seara Gourmet vamos dizer, do mainstream, e trazer para a área VIP, né, Tânia? Assim, de novo, quando você vai entrar em algo inusitado, algo que ninguém fez, e você é a primeira marca a fazer isso, você realmente vai desbravar e vai quebrar alguns tabus, né? E a premissa era, poxa, mas a área VIP não pode ser uma área onde a gente tem o tempo todo as marcas gritando e fazendo as suas diferentes execuções. E o que a gente queria era justamente como é que a gente consegue ocupar um espaço, mas de uma forma elegante, de uma forma em que realmente a gente seja parte do conteúdo que vai estar sendo oferecido lá, e vai ser um plus
para as pessoas realmente se sentirem prestigiadas e falarem, pô, eu quero até voltar, que eu ouvia muitas pessoas saindo na nossa ativação falando, pode voltar? Pode, né? Então eu acho que essa foi a grande dificuldade, porque quando você vai com esse approach a primeira vez, ninguém acredita em você, né? As pessoas falam, eu conheço, vocês estão falando isso, mas no final do dia vocês vão, né, colocar lá as vending machines, fazer aquele alvoroço todo. Não, a gente quer fazer uma coisa realmente elegante e, se possível, até fechada, que essa foi, inclusive, uma das maiores dificuldades, né? Como é que você vende um espaço fechado que ninguém sabe o que tem lá dentro? Como é que você convence a pessoa pela primeira vez a quebrar esse distanciamento que existe entre a marca e o espaço, uma vez que as pessoas não sabem o que tem? Então, não sei se eu vou querer estar lá. Aliás, Então, deixa eu pegar a sua deixa. Claro. Agora, a mágica do que é gravado, não é? Que o que não é ao vivo. Agora vocês vão assistir, né, um take porque a gente tá falando tanto da história, e acho que quem tá assistindo tá, mas e aí, curioso. Você como Lovo, tá querendo saber como é que é. Então, a gente vai entrar agora com um videocase rápido aí, de 1 minuto e pouco, para vocês verem como foi essa experiência sensorial de Seara Gourmet. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Ritual Seara Gourmet do Festival Dental. Vocês vão desfrutar de uma refeição que não vai só provocar o paladar de vocês, mas todos os sentidos. Vocês receberão um fone de ouvido e, através deles, vocês serão conduzidos. Se entreguem. Na hora que chegar as refeições, aproveitem o máximo que puderem. Foi uma experiência sensorial maravilhosa, um brand experience perfeito. Teve o prato frio primeiro com as entradas, maravilhoso. Depois veio um hamburguinho e deu pra sentir o quentinho embaixo da mesa, tudo perfeito. Eu amei. Foi incrível, teve tanta comida maravilhosa, uma experiência sensorial maravilhosa. Toda a história ali da comida. Que tá sendo preparada ali, sabe, no hambúrguer luz, fica quente, calor, legal pra caramba. La experiencia con el calor, el humo, todo muy integral, la verdad que es un momento muy muy lindo para compartir. La verdad, una experiencia única. Y lo pasamos muy bien todos juntos compartiendo con Seara. Muchas gracias. Gracias. Eu achei, primeiro de tudo, divertido. Eu nunca tive uma experiência assim. A parte visual, você fica muito mais focado nisso. Então, na hora que o lanche chega, e daí tem uma luz, tem um calor. A mesa ficou simulando ali um fogo, né? Como se eu estivesse realmente dentro da brasa ali. Começou a esquentar. Tem toda uma parte sensorial que impacta no hambúrguer, então fica muito mais gostoso. A comida chega a ficar mais especial, muito mais saborosa, só pelo jeito que o áudio toca e pelo jeito que o ambiente é. Então não foi uma refeição, foi uma experiência gastronômica, foi maravilhoso. Gente, foi uma delícia, não foi? Maravilhoso. Todos os sentidos aguçados ao mesmo tempo. E fechando ali com chave de ouro, com o sabor dos produtos da Seara. Nossa, amei. Vou virar 100% cliente. Voltamos. Legal, né? Foi lindo, lindo de ver. Agora o pessoal também conseguiu ter uma dimensão maior do que... Porque a gente tava aqui super empolgado, você foi, a gente foi, né? E... Não só foram, né? Como... Exatamente. Enfim. E como a gente tá falando de uma área muito mais restrita, mesmo muita gente que teve no festival não viu como aconteceu. Eu acho importante que as pessoas tenham acesso. Sim, sim, exatamente. E eu não sei se a gente pode falar de pós, durante, eu acho que a gente já conseguiu explorar bastante como é que foi recepcionado, né? Uma ativação muito querida, né? Uma experiência muito querida. Antes da gente partir para os resultados, teve uma outra questão também que o Marcelo estava me contando quando a gente estava produzindo conteúdo, foi com relação ao agendamento e a quebra, porque essa é uma expectativa muito grande, né, que a gente fica quando a gente está produzindo um evento. Será que as pessoas vão? E das pessoas que falaram que vão, quantas realmente vão aparecer lá? Como é que funcionava isso? Porque a área VIP também tem essa questão, né, de aglomeração, tem umas regrinhas, né? Então, para nós essa era uma grande incógnita, né? E ainda mais quando você prepara algo que você sabe que está muito legal, que você quer que as pessoas acabem experienciando, você fica ainda mais na expectativa de que as pessoas, né, frequentem, vivam aquilo, né? E aí o nosso sistema era assim, primeiro, você não pode ter fila, que a Rock World falou assim, não pode ter fila, não pode,
poxa, como é que a gente faz? Então, obviamente, isso foi determinado, isso foi pensado e definido antes, com um agendamento eletrônico que as pessoas com QR Code estava espalhado podiam ir lá, olhar a agenda, colocar os seus dados ali e entrar nessa fila virtual de horários, né? Mas, cara, quem disse que o cara vai se inscrever e vai aparecer? Porque o que a Tânia falou, não tem nada que me mostre que vai ser legal, né? Era um lugar fechado, uma porta fechada. Será que eu vou trocar, né, o meu tempo de um show ou de qualquer outra coisa que está acontecendo no festival, né, por o certo pelo duvidoso, né? E foi uma loucura, porque e aí foi óbvio, né? O primeiro dia já foi bem, muito melhor do que a gente imaginava. A quebra de pessoas que se inscreveram foi mínima, só que aí o boca a boca, isso contamina muito rápido. E o consumidor falando por nós é muito mais forte do que a gente falando em causa própria. Sim. Então, a história... Eu mesma gerei umas 10 pessoas lá. Mas é isso. Você não pode perder, você faz assim, você vai chegar lá. E isso aconteceu. Então, no final das contas, isso que a Tânia falou das pessoas quererem voltar era o maior resultado de que foi muito legal. Quer dizer, quem marcou, a quebra foi mínima, e normalmente, gente, vamos lá, você faz uma quebra, não, metade vai faltar. Já consideram... Não, de jeito nenhum. Assim, a gente teve uma quebra muito pequena e teve uma reincidência de pessoas que quiseram fazer de novo. Que, deixa eu te mostrar. Queriam contar a novidade. Olha só, né? Já eram influencers nossos naturais. Vou contar mais um dos bastidores que aconteceu no meio do caminho. A gente rodou o primeiro dia. E o que acontece? Quando a gente preparou todo esse trabalho, a gente pensou num menu ideal para esses 8 minutos de experiência, né? Só que a gente foi rodar lá ainda no escritório, sem ter toda a projeção, imaginando que ia acontecer, e a gente começou a rodar o tempo e falou assim, esse menu tá ficando muito rápido, né? O tempo é curto para o tanto de comida que as pessoas precisam comer. Então o que a gente fez? A gente cortou algumas coisinhas do menu, entre elas a sobremesa, que era, depois que acabou, a gente dá um tira-gosto para as pessoas saírem, e por que não com o bacon crispy da Seara Gourmet, né, porque era, de novo, surpreendendo até no último segundo. Só que daí, como o tempo ficou curto, a gente falou, não, vamos cortar, porque senão realmente vai ser mais alguns minutos de distração, então a gente tirou essa parte. Aí a gente rodou o primeiro dia do The Town. Quando a gente roda, a gente pede para as pessoas responderem a avaliação. E a avaliação só vem assim, excelente, excelente, excelente. A única coisa que algumas pessoas postaram foi, podia ter uma sobremesa. A gente falou, Marcelo, vem cá, vamos trazer a sobremesa de volta? No dia seguinte, a sobremesa já estava de volta e a gente começou a oferecer para as pessoas. Então, e a gente ativou para que as pessoas respondessem ainda mais a pesquisa. Então isso trouxe também um benefício, que a gente começou a ter um número de pesquisas respondidas muito maior. Muito alto, que ajuda demais a alimentar o CRM e que essas pessoas depois conversem no canal da marca. Então, pra gente foi sensacional, mas você vê, é aquela coisa que não tá planejada, a gente até tirou, e de repente a gente viu que foi sucesso e que poderia realmente, de fato, ajudar. Então a gente volta pra experiência. Alguns aprendizados a gente fala assim, puta, o ano que vem, não, dá pra fazer agora, vamos fazer agora. Tem o tipo de coisa que dá pra melhorar. E, bem, se entrarem nessa parte de cadastros, essa parte de captação de dados é sempre muito importante, né? Ainda mais a gente tá falando aqui de experiência, tem coisas que a gente nunca vai conseguir mensurar, né? Do que as pessoas vivenciaram, desse impacto, mas muitas a gente consegue, né? Vocês conseguem trazer aí algumas informações de quantas pessoas passaram? Eu até falei isso. Não sei se já tem essas informações também. Eu falei isso ontem, né? Acho que a nossa atividade, né? O Brand Experience, ele tem uma beleza que a gente sabe, né? Até empiricamente do poder dele, né? Da experiência ao vivo, do tato, do toque, né? Do olho no olho, né? Mas a gente ainda não tem o poder de mensurar como outras atividades de marketing têm, né? Mas é tão óbvio, né, os resultados que a gente consegue coletar, e eles, na verdade, impulsionam resultados de outras frentes, né? E é tudo muito complementar, né, Tânia? E aí eu acho que tem uma não à toa, né, os resultados de Seara como um todo, né, tanto no primeiro final de semana quanto no segundo final de semana, foram exponenciais, né? Não só em relação à Seara em outros festivais, mas se a gente comparar com todas as outras marcas do festival. E a gente sabe que são marcas poderosas. De longe, nós não somos uma marca
com um investimento protagonista, se a gente comparar com as marcas que... Naming rights. Naming rights e tal. E assim, Tânia, fala você. A gente, mais uma vez, a gente arma um war room durante todo o festival, né? E para quê? Para que a gente trabalhe realmente com performance, entenda exatamente o comportamento das pessoas e como as pessoas estão reagindo à presença das nossas marcas. Então, tanto na primeira semana quanto na segunda semana, a Seara como um todo, Seara mais Seara Gourmet, lideraram as conversas, tanto as conversas totais, as total dimensões, quanto as conversas positivas, quanto usuários únicos. Então a gente ficava o tempo todo monitorando para entender aonde que tinham oportunidades e fazer essa conversa de fato crescer. Porque imagina que você disputa com um público que está falando do line-up principal. Então eu estou falando com o público que está preocupado com o Travis ou com o Green Day. Eu preciso gerar essa conversa e uma conversa que de fato ajude a construir a marca, né? Então a gente fez um trabalho realmente de alimentação. É muito importante que os conteúdos que são gerados dentro do festival também cresçam para fora do festival. Então as pessoas, né, a gente sabe que tem muita gente que fica online durante esse período do festival acompanhando tudo que está acontecendo, elas querem saber o que está acontecendo, seja porque tem algum convidado que interessa, seja porque as pessoas realmente acompanham tudo que está acontecendo nos bastidores, e o que a gente percebeu foi isso, assim, uma crescente de semana para semana, né, não só por conta das ações das marcas, mas também por conta dessas conversas que a gente estava gerando entre uma semana e outra e com a entrada dos influenciadores. A Tânia foi humilde, porque assim, é discrepante o resultado que Seara teve, né? Não é que assim, a gente foi líder com 12% de menções e o segundo colocado tinha 10, e o outro tinha 9, o outro tinha 8, né? Não, 60%. Então, assim, não é que a gente está falando tô falando de 6 vezes o segundo colocado. E né? qual que é o segredo, Tânia, de uma performance dessa? Olha, agora vem. Existe um trabalho que é feito por Seara e já tem bastante tempo, que a gente está trabalhando na plataforma de reality, que é um negócio também real time e muito quente. Então a gente foi aprendendo como que gera engajamento e conversas de fato reais com as pessoas e aonde as pessoas curtem, quais são as pautas que de fato atraem. Então esse planejamento é feito, começa há 8 meses antes, 6, 8 meses antes, a gente pensa num time dedicado que vai ficar 24/7 liderando essas conversas e puxando o tempo todo as fandoms, puxando os super engajados. Então tem gente muito engajada que de fato está lá apostando na marca e a gente começa a reverberar essas conversas. Cada ano é feito de uma forma diferente. Por exemplo, tiveram anos que eu fazia promoções com a roupa que o meu influenciador passaria no meu espaço. Então a Sabrina vestiu um acessório super de desejo da marca e a gente vai promocionar isso para a galera que comentar. Então, foi um jeito de fazer. Em outros anos, a gente falava de cupons. Outros anos, a gente ia destravando conteúdos à medida que a pessoal ia engajando. Então, cada ano é um ano diferente e cada ano tem pautas diferentes para serem trabalhadas. Mas, assim, eu acho que o segredo é, primeiro, ter um time super engajado e empoderado, um time de back-office que vai estar lá o tempo todo repostando e conversando ativamente com essas pessoas, não deixando ninguém na mão. Então, se as pessoas estão perguntando, você responde. Se as pessoas querem mais informação, você dá mais informação para ela. As pessoas, elas dão sugestões. Então, tiveram anos que elas falaram, por que não tem uma collab daqui com aqui? A gente correu nas marcas vizinhas e fazia essa collab acontecer o tempo todo. Esse ano a gente fez isso, a gente fez um trabalho super grande com a Volkswagen. Então, a Volkswagen era nosso vizinho do lado do The One, e a gente garantiu que todas as comidinhas em todos os espaços da Volkswagen, tanto no The One quanto no palco principal, fossem da Seara, né? Teve um ano que eu estava levando uma experiência de bacon, e as pessoas falavam, mas podia ter a parceria do Kit Kat com bacon, e a gente colocou o bacon com Kit Kat, né? Então, cada ano a gente engaja nessas conversas. O mais importante é a velocidade, né? Ganha jogo quem de fato está com o pulso na conversa e respondendo em tempo real. E é um pouco disso, eu acho que esse é o grande segredo, assim, entender que por trás de cada uma das pessoas, as pessoas estão legitimamente querendo conversar com a tua marca, e existem pessoas preocupadas querendo entregar ainda mais conteúdo para essas pessoas. Isso é uma coisa que me surpreende muito, porque a gente percebeu, não só de Seara Gourmet, mas também da Laranjinha, e com toda essa ação,
que tinha muita verdade na comunicação ali e que era uma experiência de fato. E a gente percebe, enfim, cada marca tem a sua estratégia, obviamente, mas tem aquela ânsia de performar no digital e que daí você perde o contato no 1 a 1 que você vai ter com o público, né? De democratizar essa, né? De ter esse acesso, de ser querido pelo público. É uma ânsia tão grande que eu esfria a sinto relação. que coloca isso na frente. Então a gente pensa na frente na performance digital primeiro e depois a gente desenvolve a experiência. E no caso de vocês, eu não sei se tem essa ordem que se influencia, se vocês entram falando, não, a gente quer... Vocês tinham isso como objetivo? A gente quer liderar as conversas? Ou não, foi uma coisa que aconteceu? E essa questão de vocês ouvirem mais as pessoas do que necessariamente ter uma coisa para passar, né? Forçar essa mensagem, como você falou, de se encaixar ali. É isso que eu queria entender um pouco de como funciona essa estratégia. Claro que a gente quer liderar, mas mais do que liderar, a gente quer atender 100% das pessoas. A nossa meta é não deixar ninguém não ser ouvido. Então, todo mundo que de alguma forma dê um pouquinho do tempo dele para poder conversar com a marca, a gente se acha na obrigação de devolver essa resposta, seja através de um conteúdo delicado, seja através de um serviço. Eu, por exemplo, tiveram anos que as pessoas entravam nas redes sociais para falar, pô, Seara, tá com muita fila nos espaços. Então, quando a gente criou mais lojas, foi pensando nisso, em como é que a gente desafoga esse espaço. Mas para resolver o problema, porque, imagina, você só tem uma loja em um determinado festival e não tem o que fazer, o que a gente fez? A gente começou a deixar as pessoas fazerem a prévia compra através do online e elas iam lá só para retirar. Então, assim, mostrar que de fato a marca se preocupa com o que as pessoas estão falando. Exato. E acho que essa é a parte principal, né? Como é que você garante dar autonomia para esse time que vai estar dialogando, para que de fato eles sejam literalmente embaixadores da marca, né? Que respeitem a pessoa que está lá dialogando, seja porque ela está elogiando, seja porque ela está de fato trazendo uma oportunidade para a marca se posicionar. Então, para a gente é muito importante atender cada uma dessas pessoas e fazer com que elas se sintam ouvidas. Que incrível. Tem um outro KPI muito importante, que é o seguinte, o nosso CEO, o João Campos, esteve 2 dias seguidos lá em Seara Gourmet, vivendo a experiência. Então isso para nós também, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Não foi só ele, né? Na verdade, todo o time de liderança quis acompanhar, de fato, eu falei, Marcelo, vai aumentar 200% a pressão hoje, hein? Porque a gente vai ter aqui todo o board, aqui alta liderança inteira, acompanhando, e não só o board, os nossos principais clientes. Então a gente convidou mais de 60 clientes da Seara para irem viver essa experiência. E a gente fica sempre com receio, né? De novo, é mais um perfil exigente que vai falar em relação à expectativa da marca, mas as pessoas saíam com um sorriso e com uma felicidade, querendo, eu posso trazer meu filho, eu posso trazer... Era sempre esse tipo de conversa que a gente ouvia ao final. Sim. Muito legal. E qual foi a principal lição aprendida, assim, dessa estratégia, de todas essas ações, e que vai refletir para as próximas ações de Seara e Seara Gourmet? Olha, eu, de novo, digo sempre que não existe uma fórmula, uma receita mágica para a gente entrar em festival. Cada festival, ele é diferente do outro. Mas eu acho que a boa lição que vale para todas as marcas é levar sempre o teu consumidor para o centro. E entender que essas pessoas só querem ser ouvidas e querem ter minimamente a marca prestando atenção nelas. Então, como é que a gente valoriza nesse momento? Como é que a gente coloca as pessoas em primeiro lugar e dá o melhor que a gente pode? Eu acho que é sempre isso. Para o Marcelo, fica aqui uma mensagem de ano que vem precisaremos superar, né? Tem que surpreender ainda mais. Então, gourmet, o lema de gourmet é isso, né? A gente fala que não existe limite para a marca Seara Gourmet. Gourmet que tem que trazer essa surpresa para o consumidor. Então, para um próximo ano, certamente é surpreender ainda mais e trazer novas experiências que fiquem na memória por muito tempo das pessoas. Que legal. E você, Marcelo? Eu tenho no meu Instagram tem uma citação do Walt Disney que diz assim, prefiro o impossível, lá a concorrência é menor. Né? Então eu acho que é sobre isso. O que a gente fez foi o que parecia impossível e acho que a gente conseguiu, né? Não só criar, prometer, porque PowerPoint aceita tudo, né? Mas a gente conseguiu ter, né, a responsabilidade de fazer a promessa virar verdade e entregar algo realmente outstanding e que, como a
a Tânia já trouxe, né? Estamos nós aqui agora preocupados com o que faremos o ano que vem. Como, né? Como faremos o ano que vem. Como surpreender. É isso aí, mas essa sensação de se... Acho que é o espírito da marca, né? De se superar, né? Ano após ano, e é o que a gente tem para fazer, sem dúvida nenhuma, a partir de agora. Sim. Mais alguma insight para compartilhar, algum aprendizado? Vocês têm, putz, tem que falar de tal coisa. Olha, eu não vou esquecer de quem me paga o meu salário, que são os meus acionistas. E a pergunta que fica sempre quando eu faço um festival como esse é: mas você vende produto? O festival vende produto? Sabe o que aconteceu nesse festival? A gente vendeu 60% mais que no primeiro The Town, que já tinha sido assim uma superação de todos os tempos. Então, a gente, de ano contra ano, a gente percebe cada vez mais a galera tá preparada para o que a marca vai entregar. A alimentação faz parte do jogo. As pessoas querem comer uma comida gostosa, de qualidade, né? Então, pra gente, assim, como marca, foi um golaço. Além de tudo isso, de viver experiências, de ser a marca mais comentada, a gente ainda aumentar as nossas vendas e colocar 60% mais de volume versus o festival anterior. Perfeito. Tá dormindo tranquila, né, Tânia? Trabalho super bem feito. Essa tranquilidade na tua cadeira dura pouco, né? Na nossa, né? Foi tudo check, né? Check. Foi bem legal. Foi perfeito. Muito bom, muito bom. Bem, parabéns demais, assim, pelo trabalho. Eu fiquei muito impressionada, né? A gente tava aí com reconhecimento Promovil também, foi a ativação mais surpreendente ali, mais disruptiva também. Essa foi uma palavra bem legal, né? E não tinha como ser diferente assim mesmo, né? A gente fez ali um processo envolvendo nossos leitores e a gente validou tudo, então não tinha como ser outra, assim, desculpa as outras marcas, mas foi, e não é porque você tá aqui não, tá? E nem você, Tânia, mas foi a minha ativação, assim, preferida mesmo, porque saiu muito do óbvio, né? Como você mesmo começou, vamos falar coisas fora do óbvio, saiu do óbvio ali, né? Então... foi incrível mesmo, parabéns, e eu tô muito curiosa também, me convidem para experienciar as novas ativações, o Brand Experience de Seara. E fica tranquilo que o Bolovo vai chegar na sua tá casa bom, para me isso aí. Agora eu fiquei muito curiosa para conhecer. Bem, é isso, algum recado final, Marcelo? Não, só agradecer, acho que foi ótimo te receber aqui, obrigado por ter aceito, foi incrível. Foi incrível, né? Um prazer enorme, viu? Eu também super agradeço. É um espaço muito gostoso e contar os bastidores é sempre demais, né? Sempre, sim. Então é isso, temos mais um episódio de Backstage by Hands. A gente volta amanhã com mais uma conversa super incrível com uma grande marca que esteve aí no The Town para contar um pouquinho dos bastidores e tudo isso que vocês querem sempre saber. É isso, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.